Há dezenas de milhares de anos, a Terra foi palco de uma guerra silenciosa, sem registros escritos, mas marcada em ossos e pedras. Não eram exércitos com espadas ou canhões, mas duas espécies humanas lutando pela sobrevivência: os Homo sapiens, nossos ancestrais, contra os Neandertais, nossos primos evolutivos. Um confronto brutal que decidiu o futuro da humanidade. Você já imaginou como seria estar no meio dessa batalha pela existência, onde cada dia era uma luta para provar quem era o mais apto? Por que os Homo sapiens venceram essa guerra e os Neandertais desapareceram? Foi nossa inteligência, nossa violência, ou algo mais sutil, como nossa habilidade de criar laços e estratégias que os Neandertais não tinham? Há cerca de 40 mil anos, na Europa e partes da Ásia, Homo sapiens e Neandertais coexistiam em um mundo hostil, coberto por geleiras e habitado por mamutes e tigres dentes de sabre. Os Neandertais, com corpos robustos e adaptados ao frio, dominavam essas terras muito antes de nossos ancestrais chegarem da África. Eles eram fortes, com cérebros tão grandes quanto os nossos, e sabiam caçar, fazer ferramentas de pedra e até usar o fogo. Alguns arqueólogos sugerem uma guerra direta, com conflitos violentos. Sítios arqueológicos, como a caverna de Shanidar, no Iraque, revelam esqueletos de Neandertais com fraturas que parecem causadas por armas humanas. Outros defendem que a competição por recursos, como caça, cavernas e territórios férteis, foi o fator decisivo. Você sabia que em alguns sítios na França, ossos de Neandertais mostram marcas de cortes que só poderiam vir de ferramentas de Homo sapiens? Será que nossos ancestrais eram mais cruéis do que imaginamos ou apenas mais eficientes? Os Homo sapiens tinham vantagens cruciais. Nossas ferramentas, como pontas de lança mais leves e precisas, eram mais avançadas. Além disso, evidências sugerem que formávamos grupos maiores e mais conectados. Enquanto Neandertais viviam em clãs pequenos, de 10 a 20 indivíduos, os sapiens criavam redes sociais complexas, trocando recursos, ideias e até parceiros entre grupos. Essa cooperação pode ter sido a chave para superar os desafios de um mundo implacável. Mas será que a guerra foi só de força e estratégia? E se os sapiens venceram por algo mais profundo, como a cultura ou até mesmo a manipulação do ambiente? No próximo bloco, vamos mergulhar nas pistas que revelam como essa batalha foi travada. Se a guerra entre Homo sapiens e Neandertais não foi apenas de força, o que mais estava em jogo? Vamos mergulhar na pista mais intrigante: a cultura. Evidências arqueológicas mostram que os Homo sapiens criavam arte, como pinturas rupestres e ornamentos, algo raramente visto entre Neandertais. Em cavernas como Lascaux, na França, nossos ancestrais desenhavam cenas de caça e símbolos misteriosos. Isso sugere uma mente capaz de imaginar, planejar e transmitir ideias complexas. Você já parou para pensar o que essas pinturas significavam? Seriam estratégias de caça, rituais espirituais ou até uma forma de unir o grupo contra os Neandertais? Os sapiens não apenas pintavam, eles tinham rituais. Colares de conchas e dentes de animais encontrados em sítios arqueológicos indicam que celebravam, talvez para reforçar laços comunitários. Os Neandertais, por outro lado, deixaram poucos sinais de comportamento simbólico. Seus grupos menores, de 10 a 20 indivíduos, eram menos conectados, o que pode ter limitado sua capacidade de inovar. Enquanto isso, os sapiens desenvolveram redes de troca, conectando grupos distantes. Sítios na Europa mostram conchas do Mediterrâneo em regiões centenas de quilômetros afastadas, prova de comércio ou alianças. Essa troca de recursos e ideias deu aos sapiens uma vantagem estratégica. Eles podiam compartilhar ferramentas, táticas de caça e até apoio em conflitos.
Outra diferença crucial era a linguagem. Embora os neandertais provavelmente vocalizassem, os sapiens desenvolveram uma linguagem mais complexa, permitindo planejar emboscadas ou coordenar ataques. Ferramentas como arpões e redes de pesca, exclusivas dos sapiens, mostram como sua criatividade os ajudava a explorar recursos que os neandertais ignoravam, como peixes em rios. Essa capacidade de ensinar e inovar era passada de geração em geração, criando um ciclo de progresso. Enquanto os neandertais repetiam técnicas tradicionais, os sapiens experimentavam, adaptando-se rapidamente. Em um mundo onde um inverno rigoroso ou a escassez de caça podia ser fatal, essa flexibilidade era uma arma poderosa. Mas será que essas vantagens culturais foram suficientes para apagar os neandertais da existência? Ou havia algo mais, uma faísca final que selou seu destino? No próximo bloco, vamos revelar o clímax dessa guerra e como ela ecoa em nós até hoje. Chegamos ao clímax dessa guerra ancestral. Há cerca de 30 mil anos, os neandertais estavam à beira da extinção. Em uma planície gelada, imagine um confronto final. Homo sapiens, com suas lanças precisas e estratégias coordenadas, enfrentando os últimos neandertais, exaustos e isolados. Arqueólogos encontraram sítios, como em Gibraltar, onde os últimos neandertais se refugiaram em cavernas, cercados por sapiens. Não foi apenas violência. A competição por recursos, aliada à nossa adaptabilidade, sufocou suas chances. Alguns acreditam que os neandertais não foram mortos, mas absorvidos. Seus genes vivem em nós, com até 2% de DNA neandertal em muitas populações modernas. Você sabia que carregamos os neandertais em nosso sangue? Mas como essa mistura aconteceu? Foi amor, violência ou simplesmente sobrevivência? Evidências sugerem que, em alguns casos, sapiens e neandertais coexistiram pacificamente, trocando parceiros. Sítios como a caverna de Denisova mostram traços de cruzamentos, mas a vantagem dos sapiens era clara: nossa capacidade de adaptação. Enquanto neandertais dependiam de caça de grande porte, como mamutes, os sapiens exploravam recursos variados, peixes, frutas, raízes, e se adaptavam a mudanças climáticas. Essa flexibilidade, somada às redes sociais e linguagem complexa, permitiu que colonizássemos territórios onde os neandertais não resistiram. Os neandertais, com seus grupos pequenos e pouca inovação, não conseguiram acompanhar. Sítios arqueológicos mostram que, enquanto sapiens construíam abrigos sofisticados e usavam armadilhas, neandertais repetiam velhas técnicas. O clima rigoroso do Paleolítico Superior foi o golpe final. Invernos mais duros e escassez de caça dizimaram seus clãs. E se os neandertais tivessem aprendido com os sapiens? Será que poderiam ter sobrevivido? Ou o destino deles estava selado? Essa guerra não foi só de lanças e sangue, mas de ideias, cooperação e adaptação. Os Homo sapiens venceram porque souberam se unir, inovar e transformar desafios em oportunidades. Hoje, carregamos o legado dessa luta em nosso DNA e em nossa capacidade de criar, colaborar e superar. O que podemos aprender com isso? Que a força de uma espécie e de uma comunidade está na sua habilidade de se reinventar. Se essa história de nossos ancestrais te fez refletir, inscreva-se no canal para mergulhar em mais capítulos da nossa jornada humana. Deixe seu like, comente o que achou e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar explorando o passado que nos define.